2 semanas atrás, eu estava lavando louça na pia da cozinha quando escutei a porta de casa bater com tanta força que os copos no armário tremeram. Meu coração disparou porque eu sabia que André estava chegando em casa e, pelo barulho, não estava nada contente. O que aconteceu nos próximos 5 minutos mudou completamente o rumo da minha vida. Meu nome é Patrícia, tenho 38 anos, moro aqui em Curitiba, mais especificamente em Pinhais, e trabalho como professora numa escola municipal há 15 anos. Quando comecei esse vídeo hoje, minhas mãos ainda estavam suando só de lembrar daquele momento. Vocês sabem aquela sensação quando algo terrível está prestes a acontecer e você sente no ar? Era exatamente isso que eu sentia naquela quinta-feira, dia 21 de novembro. O céu estava cinzento, chovia uma garoa fina, típica do final de ano aqui no sul. E eu havia chegado da escola mais cedo porque não tinha aula no último período. Nossa casa é simples. Um sobradinho que herdei do meu pai quando ele faleceu há 3 anos. Fica numa rua tranquila, tem 2 salas, 3 quartos e um quintal pequeno onde eu sempre sonhei em plantar umas flores. André nunca se interessou muito por essas coisas de casa. Aliás, nos últimos tempos, ele não se interessava por nada que tivesse a ver comigo. Mas eu ainda não tinha percebido o tamanho do problema que estava enfrentando. Naquela tarde, eu estava tentando organizar a casa, porque no fim de semana, minha irmã viria nos visitar com os filhos. Desde pequena, eu sempre fui muito organizada e detalhista. Minha mãe dizia que eu nasci com o gene da responsabilidade ativado no máximo. Talvez por isso eu tenha demorado tanto para perceber que meu casamento estava desmoronando bem debaixo do meu nariz. André e eu nos conhecemos há 10 anos numa festa de aniversário da minha prima Luciana. Ele estava começando a trabalhar numa concessionária de carros usados aqui na região metropolitana. Era um homem bonito, alto, moreno, sempre bem vestido, com aquele jeito conquistador que me chamou a atenção na hora. Nossa conversa fluiu naturalmente. Rimos muito naquela noite. Dançamos até tarde e quando ele me pediu em namoro 3 meses depois, eu não pensei 2 vezes. Durante o namoro, André era atencioso, carinhoso, me levava para jantar nos finais de semana. Sempre trazia flores quando vinha me buscar. Meus pais gostavam dele, principalmente meu pai, que achava que André tinha ambição e ia prosperar na vida. Casamos depois de 2 anos de namoro, numa cerimônia pequena, mas muito bonita na igreja do bairro. Lua de mel em Balneário Camboriú, 3 dias que pareceram os mais felizes da minha vida. Os primeiros anos de casamento foram realmente bons. André conseguiu uma promoção na concessionária, virou gerente de vendas, ganhava comissões interessantes. Eu me efetivei como professora concursada, o que nos deu uma estabilidade financeira que nunca tínhamos tido antes. Compramos alguns móveis novos para a casa, fizemos uma pequena reforma no banheiro, vivíamos uma vida normal de casal jovem trabalhador. Mas as coisas começaram a mudar sutilmente há uns 2 anos. André ficou mais distante. Passou a chegar tarde em casa com frequência, sempre com desculpas sobre reuniões importantes na concessionária ou clientes difíceis que precisavam de atenção especial. Eu, ingênua, acreditava em tudo. Afinal, ele trabalhava com vendas, era normal ter horários irregulares. As conversas entre nós foram ficando cada vez mais superficiais. Nos finais de semana, ele preferia ficar no sofá assistindo futebol ou mexendo no celular a sair comigo. Quando eu sugeria um passeio, um cinema, uma visita aos meus pais, André sempre tinha uma desculpa pronta. Estava cansado, tinha dor de cabeça, precisava descansar para a semana seguinte. Eu comecei a me sentir sozinha dentro do meu próprio casamento. O que mais me machucava era a forma como ele passou a me tratar. André ficou impaciente comigo por qualquer motivo. Se eu deixava uma panela na pia para lavar depois, ele reclamava. Se eu chegava 5 minutos atrasada de algum lugar, ele fazia um escândalo. Se eu tentava conversar sobre nossos planos para o futuro, ele mudava de assunto ou dizia que eu estava sendo dramática demais. Eu sempre fui uma mulher otimista, daquelas que acreditam que os problemas têm solução se a gente conversa com calma e boa vontade. Várias vezes tentei sentar com André para entender o que estava acontecendo conosco. Perguntava se ele estava passando por alguma dificuldade no trabalho.
se havia algo que eu pudesse fazer para melhorar nossa relação. Ele sempre respondia que estava tudo bem, que eu estava inventando problema onde não existia. Mas meu instinto feminino dizia que havia algo muito errado. André tinha mudado até fisicamente. Passou a se cuidar mais, comprou roupas novas, mudou o corte de cabelo, começou a usar um perfume diferente. Quando perguntei sobre essas mudanças, ele disse que era importante manter uma boa aparência no trabalho, que os clientes davam mais valor a vendedores bem apresentados. Na escola onde trabalho, minhas colegas professoras sempre foram muito amigas e conselheiras. Durante os intervalos, às vezes eu desabafava sobre meus problemas em casa. A Sônia, que tem 50 anos e passou por um divórcio difícil, sempre me alertava para ficar atenta aos sinais. Patrícia, ela dizia, homem que muda de comportamento assim de uma hora para outra está escondendo alguma coisa. Eu preferia não pensar nisso. Continuava acreditando que era uma fase ruim que ia passar, que André talvez estivesse estressado com as metas de vendas, com a pressão do trabalho. Afinal, a concessionária onde ele trabalhava era muito competitiva e o setor automobilístico estava passando por algumas dificuldades na região. No início deste ano, André começou a sair sozinho nos finais de semana. Dizia que ia encontrar colegas de trabalho para discutir estratégias de vendas, que iam fazer networking em bares e restaurantes. Eu ficava em casa, corrigindo provas dos meus alunos, preparando aulas para a semana seguinte, assistindo séries na televisão. Uma solidão que ia crescendo dentro de mim como um buraco negro. Foi em agosto que recebi a primeira carta do banco. Chegou numa manhã de sábado, enquanto André estava dormindo. Era uma cobrança de um empréstimo pessoal de R$25 mil em meu nome. Eu fiquei confusa porque nunca tinha feito empréstimo algum. Achei que fosse algum engano, desses erros de sistema que às vezes acontecem nos bancos. Quando mostrei a carta para André, ele ficou nervoso de um jeito estranho. Disse que ia resolver, que provavelmente era uma fraude, que alguém tinha usado meus dados indevidamente. Me tranquilizou dizendo que essas coisas aconteciam mesmo, que não era para eu me preocupar. Ele mesmo iria ao banco na segunda-feira para esclarecer tudo. Mas as cartas continuaram chegando. Em setembro, outubro, novembro. Várias cobranças de empréstimos diferentes, todos em meu nome, somando uma quantia que me deixou desesperada quando fiz as contas. R$89 mil de dívidas que eu não sabia que existiam. André sempre prometia resolver, sempre dizia que estava investigando, que seus contatos no banco estavam trabalhando no caso. Eu comecei a desconfiar quando percebi que André nunca me mostrava os comprovantes dessas investigações que ele dizia estar fazendo. Quando perguntava detalhes, ele ficava irritado e dizia que eu estava duvidando dele, que não confiava no meu próprio marido. Usava esse argumento para me fazer sentir culpada por questionar suas palavras. Foi aí que decidi investigar por conta própria. Peguei todos os meus documentos, fui pessoalmente aos bancos, conversei com gerentes, pedi extratos detalhados. O que descobri me deixou em choque total. Todos aqueles empréstimos tinham sido feitos com meus documentos originais, com minha assinatura falsificada, de forma muito convincente. Alguém que conhecia muito bem minha letra tinha feito isso. A ficha caiu como um raio na minha cabeça. André tinha acesso a todos os meus documentos em casa. Ele sabia exatamente como eu assinava meu nome. E o mais importante, ele sempre arranjava desculpas para não me acompanhar ao banco quando eu precisava resolver alguma questão financeira. Disse que era muito ocupado, que confiava em mim para cuidar dessas coisas. Nesse momento, eu senti meu mundo desabar. O homem com quem eu estava casada há 8 anos, que dormia do meu lado todas as noites, que dividia comigo os sonhos de um futuro melhor, estava me roubando sistematicamente. Não era um estranho na rua, não era um golpista qualquer. Era André, meu marido, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Durante dias, eu não consegui confrontá-lo. Ficava observando cada movimento dele, analisando cada palavra, cada expressão facial. André continuava agindo como se nada estivesse acontecendo. Chegava em casa, jantava, assistia televisão, dormia tranquilamente. Como ele conseguia manter essa farsa com tanta naturalidade? Foi quando minha amiga Cristiane me ligou numa terça-feira de manhã que minha vida virou completamente de cabeça para baixo.
Cristiane trabalha numa clínica veterinária na BR-116 e sempre passa pelo motel que fica naquela rodovia quando volta do trabalho. Ela me ligou constrangida, dizendo que tinha visto André saindo do motel com uma mulher que ela reconheceu como sendo a Janete, secretária da concessionária onde ele trabalha. Eu não queria acreditar. Mesmo com todas as evidências dos empréstimos fraudulentos, uma parte de mim ainda esperava que houvesse uma explicação, que André não fosse capaz de me trair de uma forma tão cruel e calculada. Mas a dúvida não me deixava em paz. Decidi seguir André numa quinta-feira à tarde. Inventei uma desculpa para sair mais cedo da escola. Peguei o carro e fui até a concessionária onde ele trabalhava. Esperei escondida num posto de gasolina próximo até vê-lo sair. Às 5h40 da tarde, André saiu acompanhado de uma mulher loira, bem vestida, que eu reconheci como sendo a tal Janete que Cristiane tinha mencionado. Segui os dois até o mesmo motel da BR-116. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia ter um infarto ali mesmo, sozinha dentro do carro. Eles entraram no motel como um casal comum, sem pressa, sem se esconder. André parecia completamente à vontade, como se aquilo fosse uma rotina já estabelecida há muito tempo. Fiquei ali parada por 2 horas, esperando eles saírem. Nessas 2 horas, minha vida inteira passou como um filme na minha cabeça. Lembrei do dia do nosso casamento, das promessas que fizemos um para o outro, dos planos que tínhamos traçado juntos. Lembrei das noites que eu ficava acordada me perguntando se estava fazendo algo errado, se não estava sendo uma esposa suficientemente boa para ele. Quando eles finalmente saíram, eu tinha certeza absoluta de que meu casamento tinha acabado. Não havia mais volta, não havia mais explicação possível, não havia mais desculpa que André pudesse inventar. Ele estava me roubando financeiramente e me traindo emocionalmente ao mesmo tempo. Era uma dupla traição que cortava minha alma como uma lâmina afiada. Voltei para casa naquela noite completamente transformada. Não era mais a Patrícia ingênua que acreditava em tudo que o marido falava. Não era mais a mulher que se culpava pelos problemas do relacionamento. Eu havia descoberto quem André realmente era e agora precisava decidir o que fazer com essa informação. André chegou em casa às 9 da noite, com aquela cara de quem havia trabalhado o dia inteiro. Inventou uma história sobre um cliente difícil, que tinha demorado para fechar negócio, sobre como estava cansado e estressado. Eu fingi que acreditava, fiz janta para ele, perguntei sobre o dia dele como sempre fazia. Mas por dentro, eu estava planejando minha estratégia. Durante os dias seguintes, eu juntei todas as evidências que podia reunir. Fiz cópias de todos os comprovantes dos empréstimos fraudulentos, imprimi extratos bancários, organizei uma pasta completa com toda a documentação. Também voltei ao motel outras 2 vezes e consegui algumas fotos de André com Janete saindo de lá. Consultei um advogado sem André saber. Dr. Marcos, que foi colega de faculdade da minha irmã, me explicou todos os meus direitos, me orientou sobre os procedimentos legais que eu deveria tomar. Foi ele quem me alertou que eu poderia perder a casa se não tomasse algumas providências urgentes, já que as dívidas estavam em meu nome. A papelada da casa estava toda organizada no meu nome desde que herdei do meu pai. Isso era uma vantagem que André não sabia que eu tinha. Ele sempre achou que éramos meio sócios da propriedade, mas legalmente, tudo estava registrado apenas como minha herança. Dr. Marcos me tranquilizou dizendo que isso me protegia juridicamente. Foi numa quinta-feira, exatamente 2 semanas atrás, que tudo chegou ao limite. André chegou em casa mais alterado do que o normal. Bateu a porta com força, jogou as chaves em cima da mesa, nem me cumprimentou direito. Eu estava ali na cozinha, lavando a louça do almoço, tentando manter a normalidade enquanto meu coração disparava de nervosismo. Eu podia sentir que algo estava diferente naquele dia. O ar da casa estava pesado, carregado de uma tensão que parecia prestes a explodir. André andava de um lado para o outro na sala, falando sozinho, gesticulando, claramente irritado com alguma coisa que havia acontecido no trabalho ou talvez no motel. Então ele veio para a cozinha, ficou parado atrás de mim enquanto eu continuava lavando os pratos. Eu sentia o olhar dele nas minhas costas, mas não me virei. Havia uma energia muito negativa emanando dele naquele momento,
como se ele estivesse juntando coragem para fazer ou dizer alguma coisa terrível. Foi quando André explodiu de uma forma que eu nunca tinha visto antes. A voz dele ecoou pela casa inteira, quando ele gritou essas palavras que ainda me arrepiam toda vez que lembro. Pegue suas coisas e vá embora. Quero começar 2026 sem você, sua inútil. O prato que eu estava lavando escorregou das minhas mãos e caiu na pia. Eu fiquei ali, parada em choque total, enquanto as palavras dele ecoavam na minha cabeça. 8 anos de casamento, 8 anos de dedicação, 8 anos da minha vida ao lado dele, e era assim que André queria terminar nossa história. Não apenas me expulsando de casa, mas me humilhando, me chamando de inútil, como se eu não tivesse valor algum. Mas algo aconteceu naquele momento que nem eu mesma esperava. Em vez de chorar, em vez de implorar, em vez de me desesperar, como provavelmente ele imaginava que eu faria, eu respirei fundo e senti uma calma estranha tomar conta do meu corpo. Era como se todos esses meses de descobertas, todas essas semanas de planejamento, tivessem me preparado exatamente para esse momento. Me virei devagar para encarar André, que estava ali parado, esperando minha reação. Ele tinha uma expressão de superioridade no rosto, como se fosse o dono da situação, como se fosse ele quem estava no controle de tudo. Mas ele não fazia ideia do que eu havia descoberto. Não imaginava que eu sabia de todos os empréstimos fraudulentos e da traição com Janete. Foi aí que eu caminhei calmamente até a gaveta onde guardava a pasta com todas as evidências que havia juntado. André me observava confuso, sem entender o que eu estava fazendo. Provavelmente pensou que eu fosse pegar alguma coisa para me defender, ou talvez começar a arrumar minhas roupas como ele havia ordenado. Mas quando coloquei aquela pasta em cima da mesa bem na frente dele e disse as palavras que mudaram tudo, o rosto de André se transformou completamente. Se você quer saber exatamente o que eu falei para ele naquele momento e como essa história toda se desenrolou, você precisa me acompanhar até o final, porque eu garanto que o que aconteceu depois foi uma reviravolta que nem eu mesma esperava. Mas antes de continuar contando, eu preciso saber. Vocês estão gostando dessa história? Comentem aí de que cidade vocês são e se inscrevam no canal Vingança do Dia, porque ainda tem muito mais para contar. Quando coloquei aquela pasta em cima da mesa bem na frente do André, eu vi o exato momento em que sua expressão de superioridade começou a se transformar em confusão. Mas antes de contar o que aconteceu depois daquele confronto, eu preciso voltar um pouco no tempo para vocês entenderem como chegamos até ali, porque a verdade é que os sinais estavam todos lá, bem na minha frente, durante anos. Eu que escolhi não enxergar. Nosso casamento começou como um conto de fadas. Lembro até hoje da primeira vez que André apareceu na porta da minha casa para me buscar para um encontro. Era um domingo de março de 2015. O sol estava brilhando de um jeito especial e ele estava impecável com uma camisa azul clara que realçava seus olhos. Trouxe um buquê de margaridas brancas porque eu havia comentado numa conversa anterior que eram minhas flores preferidas. Minha mãe ficou encantada com ele desde o primeiro momento. André tinha aquele jeito educado de cumprimentar as pessoas mais velhas, sempre se dirigia ao meu pai como senhor e à minha mãe como senhora. Perguntava sobre a saúde deles, elogiava a decoração da casa, oferecia ajuda com qualquer coisa que precisassem. Era impossível não gostar dele. Durante nosso namoro, André me surpreendia constantemente com pequenos gestos românticos. Aparecia na escola onde eu trabalhava no final do expediente só para me dar um beijo e dizer que estava com saudades. Deixava bilhetinhos carinhosos no meu carro quando eu menos esperava. Me ligava durante o dia, só para perguntar como estava sendo meu trabalho com os alunos. Nos finais de semana, ele planejava programas especiais para nós dois. Cinema seguido de jantar num restaurante aconchegante, caminhadas no parque, visitas a feiras de artesanato. André sempre dizia que queria conhecer todos os lugares bonitos da cidade ao meu lado. Fazíamos questão de criar memórias juntos, fotografar cada momento importante. Ele também demonstrava muito interesse pela minha profissão. Perguntava sobre meus alunos, queria saber como tinha sido meu dia na escola. Ouvia atentamente quando eu contava sobre os desafios de ensinar crianças.
André dizia que admirava minha dedicação à educação, que eu era uma pessoa especial por escolher uma profissão tão importante para a sociedade. Quando decidimos nos casar, André fez o pedido de casamento de um jeito que me emocionou profundamente. Foi numa sexta-feira de dezembro, durante a festa de confraternização da escola onde eu trabalho. Ele apareceu de surpresa na festa, se ajoelhou na frente de todos os meus colegas e alunos e pediu minha mão com um anel simples, mais lindo que havia escolhido sozinho. Os preparativos do casamento foram uma época muito feliz para nós dois. André participava de todas as decisões, desde a escolha das flores da decoração até o cardápio do jantar. Ele dizia que queria que nossa festa fosse perfeita, que fosse o início de uma vida maravilhosa juntos. Passávamos horas conversando sobre nossos sonhos, sobre como seria nossa casa, sobre os filhos que talvez teríamos no futuro. Nossa lua de mel em Balneário Camboriú foi tudo o que eu tinha sonhado. André tinha pesquisado os melhores restaurantes da cidade, reservado passeios românticos, encontrado uma pousada charmosa bem de frente para o mar. Durante aqueles 3 dias, eu me sentia a mulher mais amada do mundo. Ele me tratava como uma rainha, atendia a todos os meus desejos, demonstrava o tempo todo como estava feliz por ter me escolhido para ser sua esposa. Quando voltamos da lua de mel e começamos nossa vida de casados, as primeiras mudanças foram tão sutis que eu nem percebi. André continuava carinhoso, mas aqueles bilhetinhos românticos começaram a ficar mais raros. Os telefonemas durante o dia diminuíram gradualmente. Ele justificava, dizendo que estava se adaptando às novas responsabilidades no trabalho, que precisava se dedicar mais para crescer profissionalmente e nos dar uma vida melhor. Eu achava completamente normal essa adaptação. Afinal, estávamos construindo uma vida juntos. Era natural que a rotina do dia a dia substituísse um pouco da paixão inicial. Minha mãe sempre dizia que o amor verdadeiro era diferente da paixão, que com o tempo ele se transformava em algo mais profundo e duradouro. No primeiro ano de casamento, André ainda mantinha algumas tradições românticas. Me levava para jantar fora, pelo menos uma vez por mês. Sempre lembrava das datas importantes como nosso aniversário de namoro e de casamento. Continuava me dando presentes carinhosos no meu aniversário. Eu me sentia sortuda por ter um marido tão atencioso. Foi no segundo ano que comecei a notar mudanças mais significativas no comportamento dele. André passou a chegar mais tarde em casa, sempre com explicações plausíveis sobre reuniões que se estenderam ou clientes que precisavam de atenção especial. Ele trabalhava numa concessionária que vendia carros seminovos. E realmente o horário dos vendedores era irregular. As conversas entre nós começaram a ficar diferentes também. Antes, André demonstrava interesse genuíno pelos detalhes do meu dia, perguntava sobre cada aluno problemático, queria saber como tinha sido minha aula de matemática ou de português. Mas gradualmente essas conversas foram ficando mais superficiais. Ele respondia com monossílabos quando eu tentava contar alguma coisa interessante que havia acontecido na escola. Quando eu questionava se estava tudo bem com ele, André sempre dizia que estava apenas cansado, que o mercado de carros estava competitivo e ele precisava trabalhar dobrado para manter suas vendas em alta. Explicava que os clientes estavam mais exigentes, que precisava ficar até mais tarde para atender pessoas que só tinham tempo de comprar carro depois do horário comercial. No terceiro ano de casamento, André conseguiu uma promoção para gerente de vendas. Eu fiquei muito orgulhosa dele. Comemoramos com um jantar especial num restaurante caro. Ele disse que finalmente estava conseguindo o reconhecimento profissional que merecia, que agora teria condições de me dar a vida que eu merecia. Mas essa promoção trouxe ainda mais mudanças na nossa rotina. André começou a viajar ocasionalmente para participar de feiras de automóveis em outras cidades. Florianópolis, Porto Alegre, às vezes até São Paulo. Eram viagens curtas, de 2 ou 3 dias, mas que me deixavam sozinha em casa com mais frequência. Durante essas viagens, o contato dele comigo era mínimo. André dizia que ficava tão ocupado com reuniões e apresentações que mal tinha tempo para almoçar direito. Mandava uma mensagem rápida de manhã dizendo que havia chegado bem ao destino e só falava comigo novamente à noite, sempre correndo, sempre com pressa de desligar.
Foi nessa época que comecei a perceber mudanças físicas em André também. Ele começou a se exercitar regularmente numa academia próxima ao trabalho. Comprou roupas novas, mais modernas, diferentes do estilo que costumava usar. Mudou o corte de cabelo para algo mais jovem e despojado. Começou a usar produtos de beleza masculinos que eu nunca tinha visto em casa. Quando perguntei sobre essas mudanças, André explicou que sua nova posição exigia uma apresentação pessoal impecável. Disse que os clientes da concessionária prestavam atenção em detalhes como aparência e postura, que ele precisava transmitir confiança e sucesso para fechar bons negócios. Fazia todo sentido, então eu não questionei mais. No 4º ano de casamento, nossa intimidade começou a mudar drasticamente. André passou a demonstrar menos interesse físico por mim. Dizia que estava sempre cansado demais, estressado com as metas de vendas, preocupado com questões do trabalho. Quando eu tentava uma aproximação mais carinhosa, ele inventava dores de cabeça ou compromissos cedo no dia seguinte. Comecei a me questionar se eu estava fazendo algo errado. Talvez eu tivesse engordado alguns quilos e não estivesse mais atraente para ele. Talvez eu estivesse sendo muito carente, cobrando atenção demais. Comecei a fazer dieta, me exercitar mais, comprei roupas íntimas mais bonitas. Tentei mudar meu visual para reconquistar o interesse do meu marido, mas nada que eu fazia parecia funcionar. André continuava distante, frio, sempre com a cabeça em outro lugar quando estávamos juntos. Nos finais de semana, preferia ficar em casa assistindo televisão ou mexendo no celular a sair comigo para algum programa especial como fazíamos antes. As brigas começaram no 5º ano. Discussões pequenas sobre coisas bobas que escalavam para confrontos maiores. André ficava irritado se eu deixava alguma coisa fora do lugar, se eu esquecia de comprar algum item no supermercado, se eu demorava muito para me arrumar quando tínhamos algum compromisso. Ele dizia que eu estava relaxada, que não cuidava da casa direito, que ele trabalhava o dia inteiro para sustentar nossa família e eu não fazia a minha parte. Essas críticas me machucavam profundamente, porque eu sempre fui uma pessoa muito organizada e responsável. Trabalhava 40 horas semanais na escola, cuidava de toda a casa sozinha, fazia as compras, cozinhava, limpava, organizava tudo. Mas André sempre encontrava algum defeito, sempre tinha alguma reclamação para fazer. Durante o 6º ano, André começou a sair sozinho aos finais de semana. Dizia que precisava encontrar colegas de trabalho para discutir estratégias de vendas, que eles se reuniam em bares para fazer networking, que era importante manter bons relacionamentos profissionais para conseguir indicações de clientes. Eu ficava em casa, nesses fins de semana, corrigindo provas dos meus alunos, preparando material didático para a semana seguinte, assistindo filmes sozinha. Minha irmã começou a questionar por que André nunca mais aparecia nas reuniões de família, porque ele sempre tinha alguma desculpa para não participar de aniversários e almoços dominicais. Quando eu comentava com André sobre os questionamentos da minha família, ele ficava nervoso e dizia que meus parentes se intrometiam demais na nossa vida. Reclamava que eu dava ouvidos a pessoas de fora, em vez de confiar no meu próprio marido. Usava esse argumento para me fazer sentir culpada por questionar suas ausências. No 7º ano, nossa comunicação se deteriorou completamente. André passou a me responder com irritação sempre que eu tentava conversar sobre alguma coisa importante. Se eu mencionava que gostaria de fazer uma viagem juntos, ele dizia que não tínhamos dinheiro para essas frivolidades. Se eu falava sobre a possibilidade de termos filhos, ele mudava de assunto ou dizia que ainda não era a hora certa. Foi nesse período que comecei a notar que André sempre tinha o celular por perto e demonstrava nervosismo sempre que alguém ligava ou mandava mensagem. Ele saía da sala para atender telefonemas, levava o aparelho até para o banheiro, dormia com o celular embaixo do travesseiro. Quando perguntei por que tanto mistério, ele disse que eram questões confidenciais do trabalho. Minhas amigas da escola começaram a perceber que eu estava diferente. Durante os intervalos, elas comentavam que eu parecia triste, desanimada, que havia perdido aquele brilho nos olhos que sempre tive. A Sônia, que já tinha passado por um divórcio complicado, sempre me alertava para prestar atenção nos sinais. Patrícia, ela dizia durante nossos cafés da tarde,
Homem que esconde o celular da esposa está escondendo alguma coisa muito séria. Homem que não quer mais sair com a mulher está interessado em outra pessoa. Você precisa investigar o que está acontecendo na sua casa. Mas eu continuava resistindo à ideia de que André pudesse estar me traindo. Preferira acreditar que era uma fase difícil que ia passar, que ele estava passando por problemas pessoais que não conseguia dividir comigo. Talvez fosse orgulho demais para admitir que estava enfrentando dificuldades no trabalho. No 8º e último ano do nosso casamento, André se tornou uma pessoa completamente diferente daquela com quem eu tinha me casado. Passou a me tratar com frieza e descaso, como se eu fosse uma estranha morando na mesma casa que ele. Não demonstrava mais nenhum carinho, nenhuma consideração, nenhum respeito pela nossa história juntos. Ele chegava em casa cada vez mais tarde, às vezes depois da meia-noite, sempre com desculpas elaboradas sobre clientes especiais que só podiam ser atendidos fora do horário comercial. Jantava rapidamente, tomava banho e ia direto para a cama, sem conversar comigo sobre absolutamente nada. Nos últimos meses, André praticamente não falava mais comigo, a não ser para reclamar de alguma coisa. Se eu tentava puxar conversa sobre nossos planos para o futuro, ele respondia com irritação que eu estava sendo dramática. Se eu sugeria algum programa para fazermos juntos no final de semana, ele dizia que estava cansado demais para sair de casa. Foi quando aquelas cartas do banco começaram a chegar que eu percebi que havia algo muito mais sério acontecendo na minha vida. A primeira cobrança de R$25 mil em meu nome me deixou completamente confusa. Nunca tinha feito empréstimo algum, nunca tinha sequer considerado essa possibilidade. As cartas continuaram chegando com uma frequência assustadora. Setembro, outubro, novembro. Diferentes bancos, diferentes valores. Todas as cobranças em meu nome. Quando somei tudo, descobri que havia R$89 mil de dívidas que eu não sabia que existiam. Era uma quantia absurda, impossível de pagar com meu salário de professora. André continuava prometendo que ia resolver, que estava investigando como meus dados tinham sido usados indevidamente. Mas suas explicações eram cada vez menos convincentes. Ele nunca me mostrava comprovantes dessas investigações que dizia estar fazendo. Nunca me levava junto nas reuniões que alegava estar tendo com gerentes de bancos. Foi aí que decidi investigar por conta própria. Peguei todos os meus documentos, fui pessoalmente a cada banco, conversei com gerentes, pedi extratos detalhados de todas as operações feitas em meu nome. O que descobri me deixou horrorizada. Todos aqueles empréstimos tinham sido feitos com documentos originais e assinaturas que imitavam perfeitamente minha letra. A conclusão era óbvia e devastadora. Alguém muito próximo de mim, alguém que tinha acesso total aos meus documentos e conhecia exatamente como eu assinava meu nome, estava por trás de tudo isso. E havia apenas uma pessoa na minha vida que se encaixava nesse perfil perfeitamente. Naquele momento, todos os sinais que eu tinha ignorado ao longo dos anos se conectaram como peças de um quebra-cabeças macabro. As mudanças no comportamento de André, o distanciamento gradual, as mentiras sobre o trabalho, os horários estranhos, o celular protegido, tudo começou a fazer um sentido terrível e doloroso. Mas ainda faltava uma peça crucial nesse quebra-cabeças. Uma peça que eu descobriria de uma forma que me cortaria como uma lâmina afiada. Foi numa terça-feira de manhã, enquanto eu estava tomando café antes de ir para a bela escola, que meu telefone tocou. Era a Cristiane, minha amiga que trabalha na clínica veterinária da BR-116. A voz dela estava estranha, hesitante, como se ela estivesse lutando para encontrar as palavras certas. Patrícia, eu preciso te contar uma coisa, mas não sei como começar, ela disse. Meu coração já começou a bater mais forte, porque eu conhecia a Cristiane há 15 anos, e ela nunca teve dificuldade para falar sobre qualquer assunto. Ontem à tarde, quando estava voltando da clínica, eu passei pelo motel da rodovia, aquele que fica depois do posto Shell. Vi o André saindo de lá com uma mulher, uma loira bem vestida que me pareceu conhecida. Acho que trabalha na mesma empresa que ele. As palavras da Cristiane ecoaram na minha cabeça como um eco distante. Durante alguns segundos, eu não consegui processar completamente o que ela estava me dizendo.
Era como se meu cérebro se recusasse a aceitar aquela informação, como se fosse impossível que André estivesse me traindo de forma tão descarada. Você tem certeza de que era ele? Perguntei, ainda na esperança de que fosse um engano, uma coincidência maluca. Cristiane suspirou do outro lado da linha. Patrícia, eu conheço o André há anos. Era ele, sim. E eles não estavam conversando sobre trabalho, se é isso que você está pensando. Saíram do motel de mãos dadas. Desliguei o telefone e fiquei ali sentada, na mesa da cozinha, olhando para a xícara de café que estava esfriando na minha frente. Era como se o mundo tivesse parado de girar por alguns instantes. Todas as suspeitas que eu vinha acumulando ao longo dos meses finalmente tinham encontrado uma confirmação devastadora. Naquele momento, eu entendi que não estava lidando apenas com fraudes financeiras. André não estava apenas roubando meu dinheiro através de empréstimos falsos. Ele estava construindo uma vida paralela completamente secreta. Uma vida onde eu não existia, onde eu era apenas um obstáculo inconveniente que financiava seus prazeres. Durante o resto daquele dia na escola, eu mal consegui me concentrar nas aulas. Meus alunos perceberam que eu estava diferente, mais distraída, menos paciente do que o normal. A pequena Maria, uma menina de 8 anos da minha turma da manhã, até perguntou se eu estava doente porque minha voz estava tremendo quando expliquei a lição de matemática. No intervalo, procurei a Sônia para desabafar sobre o que havia descoberto. Ela me levou para a sala dos professores, fechou a porta e me ouviu contar tudo sobre os empréstimos fraudulentos e agora sobre a traição. Quando terminei de falar, Sônia balançou a cabeça com uma expressão que misturava raiva e tristeza. Patrícia, esse homem não é apenas um marido infiel. Ele é um criminoso que está usando você de todas as formas possíveis. Você precisa tomar providências urgentes antes que a situação fique ainda pior. As palavras dela eram duras, mas necessárias. Eu precisava ouvir a verdade nua e crua sobre o que estava enfrentando. Voltei para casa naquela tarde completamente transformada. Não era mais a mulher ingênua que acreditava nas desculpas do marido sobre reuniões tardias e clientes especiais. Eu agora sabia exatamente o que André estava fazendo com seu tempo livre, e essa descoberta me dava uma clareza dolorosa, mas libertadora. André chegou em casa às 8 da noite, com aquela expressão cansada que eu já conhecia bem. Inventou uma história sobre um cliente difícil, que havia demorado para assinar o contrato de compra, sobre como estava exausto depois de um dia particularmente desafiador. Eu o ouvi falar sem demonstrar nenhuma emoção, como se fosse uma atriz representando o papel de esposa compreensiva. Durante o jantar, observei cada movimento dele, cada expressão facial, cada palavra escolhida para construir sua narrativa mentirosa. André comeu tranquilamente, comentou sobre o tempo, perguntou superficialmente sobre meu dia na escola. Era impressionante como ele conseguia manter essa farsa com tanta naturalidade. Depois do jantar, enquanto André assistia televisão na sala, eu subi para o quarto e comecei a planejar minha estratégia. Não podia simplesmente confrontá-lo com base no que Cristiane havia me contado. Eu precisava de evidências concretas, provas irrefutáveis de que ele estava me traindo, além de me roubar. Durante a madrugada, enquanto André dormia profundamente ao meu lado, eu fiquei acordada planejando cada detalhe da minha investigação. Precisava descobrir quem era a mulher que estava com ele, há quanto tempo essa traição estava acontecendo, se havia outras pessoas envolvidas, mas principalmente eu precisava reunir evidências suficientes para proteger meus direitos legais. Na manhã seguinte, liguei para a escola e disse que estava doente, que não poderia dar aulas naquele dia. Era a primeira vez em 15 anos de carreira que eu mentia para faltar ao trabalho, mas a situação exigia medidas extremas. Precisava usar aquele tempo para investigar adequadamente o que estava acontecendo na minha vida. Depois que André saiu para o trabalho, fui até um cartório próximo à minha casa para pedir informações sobre como proteger meus bens em caso de separação. O escrevente, um senhor de 60 anos muito gentil, me explicou que, como a casa estava registrada apenas no meu nome por herança, eu tinha vantagens legais significativas. De lá, fui direto ao banco principal, onde haviam sido feitos os maiores empréstimos fraudulentos. Conversei durante 2 horas com a gerente, uma mulher chamada Sandra,
que me atendeu com muita atenção e paciência. Ela me mostrou todos os documentos originais que haviam sido apresentados no momento dos empréstimos. Ver aqueles papéis foi um choque ainda maior do que eu esperava. Minha identidade tinha sido xerocada perfeitamente, mas o que mais me impressionou foi a assinatura falsificada. Quem quer que tivesse feito aquilo conhecia minha letra de uma forma íntima. Havia praticado minha assinatura até conseguir uma imitação quase perfeita. Sandra me explicou que casos como esse eram mais comuns do que eu imaginava, especialmente quando o fraudador era alguém próximo à vítima. Normalmente são cônjuges, filhos ou parentes com acesso fácil aos documentos pessoais. Ela disse: a pessoa de confiança é sempre quem tem mais oportunidades de cometer esse tipo de crime. Pedi cópias de todos os documentos e protocolei uma denúncia formal no banco. Sandra me orientou sobre os próximos passos legais que eu deveria tomar, incluindo registrar um boletim de ocorrência na delegacia e procurar um advogado especializado em fraudes financeiras. Da agência bancária, fui diretamente à delegacia mais próxima. O delegado que me atendeu era um homem sério, de meia idade, que ouviu minha história com atenção profissional. Ele me explicou que fraudes desse tipo eram consideradas crimes graves, especialmente quando envolviam valores altos, como no meu caso. Senhora Patrícia, R$89 mil é uma quantia muito significativa. Se comprovado que foi seu marido quem fez isso, ele pode pegar de 2 a 5 anos de prisão por estelionato qualificado. O delegado explicou enquanto digitava minha denúncia. Ouvir aquelas palavras me fez perceber a gravidade real da situação. Saí da delegacia com um protocolo na mão e uma sensação estranha no peito. Era como se eu estivesse oficialmente declarando guerra contra a pessoa que havia sido minha companheira de vida durante 8 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era a única forma de proteger meu futuro e minha dignidade. À tarde, procurei um advogado especializado em direito de família e crimes financeiros. Dr. Marcos tinha escritório no centro da cidade, numa sala pequena, mas muito organizada, repleta de livros de direito e processos empilhados de forma meticulosa. Ele me ouviu contar toda a história com atenção profissional, fazendo anotações em um bloco amarelo. Quando terminei de falar, Dr. Marcos ficou alguns minutos em silêncio, analisando os documentos que eu havia trazido. Finalmente, ele levantou os olhos e me deu a orientação que mudaria completamente minha estratégia. Patrícia, você está numa situação delicada, mas não desesperadora. A casa estar no seu nome te protege significativamente, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Se você quer resolver isso de forma definitiva, precisa reunir o máximo de evidências possível antes de confrontar seu marido. Dr. Marcos me explicou que confrontos precipitados em casos como esse frequentemente resultavam em destruição de provas e complicações legais. Sua melhor estratégia é continuar agindo normalmente, enquanto documenta tudo o que conseguir sobre as atividades dele, principalmente sobre essa possível traição que sua amiga presenciou. Foi aí que eu tomei uma decisão que jamais pensei que seria capaz de tomar. Decidi seguir André pessoalmente para obter as provas que precisava. Dr. Marcos me orientou sobre como fazer isso sem infringir nenhuma lei, como documentar evidências de forma que fossem aceitas legalmente. Na quinta-feira seguinte, inventei uma desculpa para sair da escola mais cedo. Disse à diretora que precisava resolver uma questão médica urgente, que faria reposição das aulas na semana seguinte. Dirigi até a concessionária onde André trabalhava e estacionei numa posição estratégica, de onde podia observar a saída dos funcionários. Às 5:30 da tarde, vi André sair do prédio acompanhado de uma mulher que eu reconheci imediatamente. Era Janete, a secretária que trabalhava na administração da empresa. Ela tinha cabelos loiros na altura dos ombros, usava roupas elegantes e caras e claramente se cuidava muito bem. Era exatamente o tipo de mulher que eu imaginava que poderia chamar a atenção de André. Os dois caminharam até o carro dele conversando animadamente, com uma intimidade que deixava claro que não era a primeira vez que saíam juntos. André abriu a porta do passageiro para ela com uma gentileza que ele não demonstrava comigo há anos. Eles pareciam completamente à vontade um com o outro.
Segui o carro deles mantendo uma distância segura, como o Dr. Marcos havia me orientado. Eles pegaram a BR-116 em direção à saída da cidade e pararam exatamente no motel que Cristiane havia mencionado. Era um estabelecimento discreto, com estacionamento parcialmente coberto, para garantir privacidade aos clientes. Estacionei numa posição onde podia fotografar a entrada do motel sem ser vista. Com o celular, consegui várias fotos de André e Janete entrando no estabelecimento. Eles demonstravam total naturalidade, como se aquilo fosse uma rotina já estabelecida há muito tempo. Esperei do lado de fora por 2 horas e 15 minutos. Durante esse tempo, minha mente passou por todas as emoções possíveis. Raiva pela traição descarada, tristeza pelo fim do nosso casamento, alívio por finalmente ter confirmação das minhas suspeitas, mas principalmente uma determinação crescente de fazer André pagar por tudo o que havia me feito. Quando eles finalmente saíram do motel, consegui fotografar novamente. André tinha aquela expressão relaxada e satisfeita, de quem havia acabado de ter um encontro prazeroso. Janete arrumava os cabelos enquanto caminhava, claramente tentando disfarçar os sinais do que haviam feito durante aquelas 2 horas. No caminho de volta para casa, parei num posto de gasolina para enviar todas as fotos para meu próprio e-mail e fazer backup em uma pasta secreta no meu celular. Também escrevi um relato detalhado de tudo o que havia presenciado, com horários exatos e descrições precisas dos acontecimentos. Cheguei em casa antes de André e agi como se nada tivesse acontecido. Preparei o jantar, organizei a casa, assisti televisão normalmente. Quando ele chegou às 9 da noite, cumprimentei como sempre fazia. Perguntei sobre o dia dele, fingi interesse nas mentiras que ele contou sobre reuniões e clientes difíceis. Durante o jantar, observei André comer tranquilamente, enquanto inventava detalhes sobre seu dia de trabalho. Ele mencionou reuniões que não havia tido, citou clientes que provavelmente não existiam, construiu uma narrativa falsa, com a mesma facilidade que respirava. Era impressionante e assustador perceber como ele havia se tornado um mentiroso consumado. Naquela noite, deitada ao lado dele na cama, eu finalmente tive certeza absoluta de que meu casamento havia acabado. Não havia mais volta, não havia mais possibilidade de reconciliação, não havia mais amor a ser salvo. André havia destruído tudo que construímos juntos através de suas mentiras, traições e crimes. Mas eu não ia apenas aceitar passivamente essa situação. Durante as próximas semanas, continuei investigando e reunindo evidências. Voltei ao motel outras 2 vezes e consegui mais fotografias de André com Janete. Descobri que eles se encontravam regularmente às quintas-feiras, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma naturalidade. Também investiguei mais profundamente a questão dos empréstimos fraudulentos. Descobri que André havia usado meus documentos em pelo menos 5 bancos diferentes, sempre alegando que eu estava impossibilitada de comparecer pessoalmente por motivos de saúde. Ele havia forjado até mesmo atestados médicos para justificar minha ausência. O valor total das fraudes chegava exatamente a R$89 mil, distribuídos em empréstimos de diferentes valores para não levantar suspeitas. André havia planejado tudo meticulosamente, escolhendo bancos onde não éramos clientes habituais, usando agências distantes da nossa casa e do meu trabalho. Através de uma investigação mais detalhada, descobri que esse dinheiro estava sendo usado para financiar a vida dupla que André levava com Janete. Eles frequentavam restaurantes caros, faziam viagens para cidades próximas. André havia até comprado presentes caros para ela. Tudo pago com dinheiro roubado de mim. Dr. Marcos me parabenizou pela qualidade das evidências que eu havia reunido. Patrícia, você fez um trabalho de investigação melhor que muitos detetives profissionais. Com essas provas, você tem chances excelentes de ganhar qualquer processo judicial que for necessário. Foi então que comecei a planejar minha estratégia final. Não ia simplesmente confrontar André de forma emocional e descontrolada. Eu ia usar todas as evidências que havia coletado para virar o jogo completamente a meu favor. Ele pensava que estava controlando a situação, que eu era uma vítima indefesa dos seus esquemas. Organizei tudo numa pasta detalhada, cópias de todos os documentos fraudulentos, fotografias da traição,
extratos bancários, protocolos da delegacia e do banco, orientações do meu advogado. Era um dossiê completo que provava todos os crimes que André havia cometido contra mim. Guardei essa pasta numa gaveta da cozinha, esperando os momentos certos para usá-la. Intuição feminina me dizia que esse momento chegaria em breve, que André acabaria se revelando completamente através de alguma atitude extrema, e eu estaria pronta para ele. Os dias que se seguiram foram uma verdadeira tortura psicológica. Eu acordava todas as manhãs ao lado de um homem que havia se tornado um completo estranho para mim, fingindo normalidade enquanto meu coração estava despedaçado. André continuava sua rotina de mentiras como se nada tivesse mudado, como se eu fosse uma idiota incapaz de descobrir seus segredos. Durante o café da manhã, ele lia o jornal tranquilamente, comentava sobre o tempo, reclamava do trânsito que enfrentaria no caminho para o trabalho. Eu o observava discretamente, tentando entender como uma pessoa conseguia manter tamanha frieza depois de cometer tantas traições. Era como conviver com um ator profissional que jamais saía do personagem. Na escola, minha concentração estava completamente comprometida. Meus alunos perceberam que eu estava diferente, mais distraída, menos paciente com suas travessuras infantis. A pequena Ana, uma menina especialmente esperta da 3ª série, chegou a perguntar se eu estava triste porque meus olhos pareciam vermelhos. Durante os intervalos, procurava Sônia para desabafar sobre meu estado emocional. Ela me aconselhou a manter a discrição até ter certeza de que minhas evidências eram suficientes para me proteger legalmente. Patrícia, homens como seu marido podem se tornar perigosos quando se sentem encurralados. Você precisa estar preparada para qualquer reação. As palavras de Sônia me fizeram refletir sobre aspectos da personalidade de André que eu nunca havia considerado antes. Durante nosso casamento, ele sempre demonstrou ser controlador, mas eu interpretava isso como zelo e proteção. Agora percebia que era possessividade doentia, uma necessidade de dominar completamente minha vida. André sempre questionava meus horários na escola, queria saber exatamente com quem eu conversava durante os intervalos, demonstrava ciúmes excessivos de colegas masculinos que eram apenas amigos profissionais. Eu achava que era amor, mas na verdade era uma forma de controle psicológico que me mantinha isolada e dependente dele emocionalmente. Lembrei de episódios específicos que agora ganhavam um significado completamente diferente, como aquela vez que minha prima Luciana me convidou para uma festa de aniversário e André inventou uma dor de cabeça terrível para me impedir de ir sozinha. Ou quando minha irmã sugeriu que fizéssemos uma viagem só nós duas, e André argumentou que seria irresponsável gastar dinheiro com futilidades femininas. Ele havia construído sistematicamente um isolamento social ao meu redor, me afastando gradualmente de familiares e amigas, sempre com argumentos aparentemente racionais e preocupações legítimas. Eu estava tão envolvida na dinâmica do relacionamento que não percebi como havia me tornado prisioneira da minha própria vida. Durante a 2ª semana de dezembro, André começou a demonstrar um comportamento ainda mais estranho. Passava mais tempo no banheiro com o celular, fazia ligações sussurradas que interrompia abruptamente quando eu aparecia, recebia mensagens a qualquer hora do dia e da noite que o deixavam visivelmente agitado. Uma noite, enquanto ele tomava banho, seu celular apitou com uma mensagem. Estava sobre a cômoda do quarto, bem ao alcance das minhas mãos. Por impulso, peguei o aparelho para ver quem estava mandando mensagem àquela hora. Era Janete e a mensagem dizia: "Amor, não aguento mais essa situação. Quando você vai se separar de vez dela?" Meu coração disparou ao ler aquelas palavras. Eles não estavam apenas tendo um caso casual. Janete estava pressionando André para que ele se separasse de mim oficialmente. Isso explicava a crescente hostilidade dele em casa, as provocações constantes, as tentativas de criar brigas por motivos banais. Rapidamente, fotografei a conversa inteira entre eles no WhatsApp. Descobri mensagens que datavam de mais de um ano, repletas de declarações de amor, fotos íntimas, planejamentos de encontros, discussões sobre o futuro que eles imaginavam juntos. Era uma relação paralela completamente estruturada. Li mensagens onde André chamava Janete de amor da minha vida e mulher dos meus sonhos.
Ele dizia que estava apenas esperando o momento certo para se livrar de mim, que eu era um obstáculo temporário nos planos deles. Ler aquelas palavras foi como receber uma punhalada no peito. Havia também mensagens onde eles debochavam de mim. André havia contado para Janete sobre minha ingenuidade em relação aos empréstimos, sobre como eu havia acreditado facilmente em suas mentiras. Eles riam da minha estupidez, da forma como eu era fácil de enganar. A humilhação que senti naquele momento era indescritível. Em outras conversas, descobri que eles já haviam feito várias viagens juntos. Finais de semana que André dizia estar em feiras de automóveis, na verdade estava em pousadas românticas com Janete. Porto Alegre, Florianópolis, Gramado. Todos os lugares onde eu sonhava em ir com meu marido, ele estava visitando com sua amante. O que mais me chocou foi descobrir que André havia usado o dinheiro dos empréstimos fraudulentos para comprar presentes caríssimos para Janete. Joias, roupas, perfumes importados, até mesmo uma viagem para Buenos Aires que eles fizeram em agosto. Tudo pago com o dinheiro roubado de mim. Quando André saiu do banheiro, eu já havia devolvido o celular ao lugar exato onde estava. Agi normalmente. Perguntei se ele queria um chá antes de dormir. Comentei sobre o programa de televisão que estava assistindo. Mas por dentro, eu estava fervendo de raiva e planejando minha vingança. Naquela noite, fingi estar dormindo enquanto André mexia no celular ao meu lado. Pela luz do aparelho que refletia na parede, percebi que ele estava conversando com Janete até tarde, provavelmente planejando o próximo encontro, trocando declarações de amor, rindo da mulher idiota que dormia ao lado dele. Na manhã seguinte, André acordou de excelente humor. Cantarolava no chuveiro, fez comentários positivos sobre o café da manhã, até me deu um beijo no rosto antes de sair para o trabalho. Esse comportamento carinhoso, repentino, me fez perceber que ele havia tomado alguma decisão importante na conversa da noite anterior. Durante meu horário de almoço na escola, liguei para Dr. Marcos e contei sobre as mensagens que havia descoberto. Ele me orientou a fotografar tudo que conseguisse, mas com muito cuidado para não ser descoberta. Patrícia, essas evidências são ouro puro para nosso caso, mas você precisa ser extremamente cautelosa. Nas semanas seguintes, consegui fotografar dezenas de conversas entre André e Janete sempre que ele deixava o celular desprotegido. Descobri que eles já estavam procurando apartamentos para morar juntos, que Janete havia conhecido os pais de André como sendo a namorada dele, que eles planejavam se casar assim que ele se livrasse de mim. A frieza com que André falava sobre nosso casamento nessas mensagens era apavorante. Ele se referia a mim como problema, empecilho, mulher chata que não larga do meu pé. Para ele, eu havia me tornado apenas um obstáculo inconveniente que precisava ser removido para que sua vida real pudesse começar. Descobri também que André havia contado várias mentiras sobre mim para Janete. Disse que eu era uma mulher controladora e ciumenta, que não o deixava ter amigos, que estava sempre reclamando de tudo. Ele havia criado uma versão completamente distorcida da nossa realidade para justificar sua traição perante a amante. Em uma das conversas mais dolorosas que li, André dizia que nunca eu havia me amado de verdade, que havia se casado comigo apenas por conveniência financeira. Ele mencionava que eu tinha uma casa própria e um emprego estável, que isso havia sido atrativo na época, mas que agora ele queria voar mais alto com uma mulher à sua altura. Essas revelações me fizeram entender que eu havia sido vítima de um golpe emocional desde o início. André nunca foi o homem apaixonado que fingia ser durante nosso namoro. Ele havia calculado friamente os benefícios de se casar comigo. Havia representado um papel durante anos enquanto planejava me usar e depois me descartar. A gota d'água foi quando descobri que André e Janete estavam planejando me expulsar de casa logo depois do Ano Novo. Eles queriam começar 2026 morando juntos na minha própria casa, que André imaginava ter direito por estar casado comigo. Ele não fazia ideia de que a propriedade estava registrada apenas no meu nome. Nas mensagens, André dizia para Janete: logo depois do Réveillon, vou falar para ela pegar as coisas e ir morar com a irmã. A casa é grande demais para uma pessoa só e nós merecemos viver juntos finalmente. A arrogância e o desrespeito daquela frase
me deixaram literalmente nauseada. Janete respondia com entusiasmo sobre os planos de decoração que tinha para nossa casa nova. Ela já havia escolhido móveis, cores das paredes, até mesmo plantas para o jardim. Estava planejando transformar meu lar numa extensão da personalidade dela, apagando completamente minha existência daquele espaço. Foi nesse período que André começou a criar confusões propositadamente em casa. Reclamava de tudo que eu fazia, criticava minha forma de cozinhar, dizia que eu não cuidava adequadamente da limpeza. Estava claramente tentando criar justificativas para uma separação que pintasse ele como vítima de uma esposa inadequada. Ele também passou a questionar minhas finanças de forma mais agressiva. Perguntava por que eu não contribuía mais para as despesas da casa. Sugeria que eu deveria pedir empréstimos para melhorar nossa qualidade de vida. Insinuava que eu era acomodada e sem ambição. Obviamente, estava testando minha disposição para me endividar ainda mais. Durante o mês de dezembro, André intensificou sua campanha psicológica contra mim. Chegava em casa já procurando motivos para brigar, transformava conversas simples em discussões acaloradas, me acusava de ser dramática, sempre que eu tentava defender meu ponto de vista sobre qualquer assunto. Uma noite, ele chegou ao cúmulo de dizer que eu deveria ser grata por ter um marido que tolerava minhas limitações. Segundo André, eu era sortuda por ter encontrado alguém disposto a construir uma vida com uma mulher, sem ambições e sem perspectivas de crescimento pessoal. Essas humilhações constantes estavam destruindo minha autoestima, mas ao mesmo tempo me davam ainda mais motivação para executar minha vingança. André estava subestimando completamente minha inteligência e minha capacidade de reação. Ele achava que eu era uma vítima passiva que aceitaria qualquer tratamento que ele decidisse me dar. No dia 20 de dezembro, André cometeu um erro fatal. Esqueceu o celular em casa quando saiu para trabalhar, provavelmente porque estava atrasado para um encontro matinal com Janete. Aproveitei aquelas 8 horas para fotografar absolutamente tudo que estava no aparelho dele. Descobri contatos de outras mulheres que ele havia traído comigo ao longo dos anos. Nossa, a extensão da infidelidade de André era muito maior do que eu imaginava. Janete era apenas a mais recente de uma série de relacionamentos paralelos que ele mantinha desde o 2º ano do nosso casamento. Havia fotos íntimas de várias mulheres, conversas comprometedoras, evidências de que André era um traidor serial que enganava sistematicamente todas as suas parceiras. Ele não tinha apenas me traído. Havia construído uma vida inteira baseada em mentiras e manipulações emocionais. Também encontrei comprovantes financeiros no celular dele que me fizeram entender exatamente como os empréstimos fraudulentos haviam sido usados. Transferências para contas de Janete, pagamentos de cartão de crédito dela, até mesmo financiamento de um carro novo que ele havia comprado no nome dela, usando meu dinheiro roubado. Quando André chegou em casa naquela noite e percebeu que havia esquecido o celular, ficou visivelmente nervoso. Correu para verificar se alguém havia mexido no aparelho, checou se havia mensagens não lidas, demonstrou um alívio enorme quando percebeu que aparentemente tudo estava como ele havia deixado. Naquele momento, observando o desespero dele para proteger seus segredos, eu senti uma satisfação antecipada pela surpresa que ele levaria em breve. André não fazia ideia de que eu havia fotografado absolutamente tudo, que tinha evidências suficientes para destruir completamente a vida dupla que ele havia construído. Na véspera do Natal, André chegou em casa visivelmente irritado. Durante o jantar, ficou quieto, respondendo com monossílabos às minhas tentativas de conversa. Percebi que ele estava reunindo coragem para algo, que estava preparando o terreno para uma confrontação importante. Depois da ceia, ele ligou a televisão e ficou mexendo no celular, ignorando completamente minha presença. A tensão na sala era palpável. Eu sabia que o momento decisivo estava se aproximando, que André finalmente mostraria suas verdadeiras intenções sem mais disfarces. Foi quando ele recebeu uma ligação de Janete que durou mais de 1 hora. Eu fingia assistir televisão, mas estava observando cada expressão dele durante a conversa. André falava em tom baixo, mas consegui escutar algumas frases que confirmaram minha suspeita de que eles estavam finalizando os planos para me expulsar de casa.
Quando desligou o telefone, André me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era uma mistura de frieza e determinação que me fez perceber que o homem gentil com quem eu havia me casado havia desaparecido completamente, substituído por alguém capaz de qualquer crueldade. E foi exatamente naquele momento que eu soube. A bomba estava prestes a explodir. André me encarou com aquela expressão gelada que eu jamais havia visto em 8 anos de casamento. Era como se uma máscara tivesse caído do rosto dele, revelando finalmente quem ele realmente era por baixo de toda aquela farsa. Ele se levantou do sofá devagar, guardou o celular no bolso e caminhou até onde eu estava sentada. Parou bem na minha frente, cruzou os braços e me olhou de cima para baixo, com um desprezo que me fez entender que nossa conversa não seria nada amigável. Patrícia, nós precisamos conversar, ele disse com uma voz que eu não reconhecia. Era fria, calculista, sem nenhum resquício do carinho que um dia havia existido entre nós. Estou cansado dessa situação, cansado de fingir que nosso casamento ainda faz algum sentido. Meu coração começou a acelerar, mas eu mantive a compostura. Sabia que esse momento chegaria eventualmente e estava preparada para ele. Durante semanas eu havia ensaiado mentalmente como reagiria quando André finalmente decidisse mostrar suas verdadeiras intenções. Como assim, André? Que situação? Perguntei, fingindo inocência total. Queria que ele falasse primeiro, que se comprometesse com suas próprias palavras antes que eu revelasse tudo o que sabia sobre suas atividades secretas. Ele suspirou com impaciência, como se estivesse lidando com uma criança teimosa que se recusava a entender algo óbvio. Nosso casamento acabou há muito tempo, Patrícia. Nós dois sabemos disso. Estamos apenas desperdiçando tempo, fingindo que ainda somos felizes juntos. Mas, André, eu não entendo de onde está vindo isso. Achei que estávamos passando por uma fase difícil, mas que poderíamos resolver conversando, respondi, mantendo o tom de voz calmo e controlado. Foi aí que ele explodiu pela primeira vez naquela noite. Resolver? Patrícia, você não entende que algumas coisas não têm mais conserto? Você não percebe que eu mudei, que quero coisas diferentes da vida? André começou a andar de um lado para o outro na sala, gesticulando com irritação crescente. Eu cresci, evoluí profissionalmente, conheci pessoas interessantes, expandi meus horizontes. Enquanto isso, você continuou a mesma professora acomodada de sempre, sem ambição, sem sonhos maiores. Suas palavras eram como facadas, especialmente porque eu sabia que era apenas uma versão distorcida da realidade para justificar suas traições. André estava reescrevendo nossa história para se sentir melhor sobre seus próprios crimes. Pessoas interessantes como quem? Perguntei com falsa inocência, dando a ele a corda para se enforcar ainda mais. Isso não importa agora, ele respondeu rapidamente, percebendo que havia quase se entregado. O que importa é que eu preciso seguir minha vida. E você também deveria seguir a sua. Longe de mim. André parou na minha frente novamente e me encarou com aquela frieza assustadora. Quero que você pegue suas coisas e vá morar com sua irmã. Ou com seus pais. Não me importa onde, mas quero que saia desta casa. Esta é minha casa, André. Respondi calmamente. Herdei do meu pai. Você sabe disso. A expressão no rosto dele mudou instantaneamente. Era como se ele tivesse esquecido completamente desse detalhe legal importante. Durante alguns segundos vi confusão e preocupação passarem pelos olhos dele. Somos casados há 8 anos, ele disse, tentando recuperar a compostura. Eu tenho direitos sobre esta propriedade também. Podemos vender e dividir o dinheiro meio a meio. Não há nada para dividir, André. A casa está registrada apenas no meu nome como herança. Você não tem nenhum direito legal sobre ela. Expliquei com paciência exagerada. Foi nesse momento que vi o André verdadeiro emergir completamente. A máscara de homem civilizado caiu de vez, e ele mostrou a face do manipulador desesperado que sempre havia sido. Seus olhos se estreitaram, suas mãos se fecharam em punhos, e sua voz ganhou um tom ameaçador. Patrícia, você não pode fazer isso comigo. Eu investi anos da minha vida neste casamento, nesta casa. Ajudei a pagar reformas, contas, manutenção. Você me deve pelo menos isso. Eu quase ri da ironia da situação.
André falando sobre investimentos e ajuda financeira depois de ter roubado R$ 89 mil de mim através de empréstimos fraudulentos. Sua capacidade de distorcer a realidade era realmente impressionante. André, você está exaltado. Talvez seja melhor conversarmos sobre isso amanhã, quando estivermos mais calmos, sugeri, continuando meu jogo de fingir inocência. Não! Ele gritou, batendo o punho na mesa de centro. Eu não vou esperar mais. Estou farto de adiar essa conversa, farto de fingir que está tudo bem entre nós. André começou a andar pela sala como um animal enjaulado, claramente perdendo o controle da situação. Você sabe qual é o seu problema, Patrícia? Você é acomodada demais. Nunca quis crescer, nunca quis melhorar de vida. Está satisfeita com sua vidinha pequena de professora de escola pública? E qual seria o problema em ser professora? Perguntei, genuinamente curiosa para ouvir suas justificativas. O problema é que eu mereço mais do que isso. Ele explodiu. Mereço uma mulher que me acompanhe, que tenha ambições similares às minhas, que queira construir algo grande na vida. As palavras dele ecoaram pela sala. E naquele momento, eu compreendi que André não estava apenas terminando nosso casamento. Ele estava tentando destruir minha autoestima para se sentir melhor sobre suas próprias escolhas terríveis. Mulher que tenha ambições como a Janete, por exemplo? Perguntei casualmente, como se fosse apenas uma observação aleatória. O rosto de André ficou branco instantaneamente. Ele parou de andar e me encarou com uma expressão de pânico total. Durante alguns segundos que pareceram eternos, ele tentou encontrar uma resposta, mas suas palavras saíram gaguejadas e confusas. Eu não sei do que você está falando. Janete é apenas uma colega de trabalho. Ele tentou mentir, mas sua voz estava tremendo. André, nós dois sabemos que isso não é verdade. Respondi com calma. Sei sobre os encontros no motel da BR-116. Sei sobre as viagens que vocês fizeram juntos. Sei sobre os planos de morarem juntos nesta casa depois que você me expulsasse. A expressão no rosto dele passou por várias transformações em poucos segundos. Surpresa, pânico, raiva, desespero. Era como assistir alguém passando por todos os estágios da descoberta de uma mentira gigantesca. Você estava me seguindo? Ele perguntou com voz rouca. Não precisei seguir muito para descobrir sua vida dupla, respondi. Afinal, vocês não foram exatamente discretos nos últimos meses. André se deixou cair no sofá, passando as mãos pelos cabelos num gesto de desespero total. Durante alguns minutos ele ficou em silêncio, provavelmente tentando calcular quanto eu sabia e como poderia minimizar os danos. Patrícia, eu posso explicar tudo. Ele começou tentando recuperar algum controle da situação. Janete e eu, foi algo que aconteceu naturalmente. Nós nos conectamos de uma forma que eu nunca... André, interrompi firmemente. Você realmente acha que vou ficar aqui ouvindo explicações sobre como você se apaixonou por outra mulher enquanto estava casado comigo? Ele abriu a boca para responder. Mas eu continuei falando antes que pudesse inventar mais mentiras. Principalmente considerando que eu também sei sobre os empréstimos que você fez em meu nome. R$ 89 mil, André. Você usou meus documentos para roubar R$ 89 mil que gastou com sua amante. Dessa vez a reação dele foi de terror puro. André se levantou do sofá como se tivesse levado um choque elétrico e começou a andar pela sala novamente, mas agora com movimentos mais erráticos e desesperados. Como você descobriu sobre isso? Ele perguntou, sua voz agora apenas um sussurro assustado. As cartas dos bancos chegavam na nossa casa, lembra? Eu fui pessoalmente a cada agência investigar. Descobri que alguém havia falsificado minha assinatura de forma muito convincente. Alguém que conhecia muito bem minha letra. André parou de andar e me encarou com uma expressão que misturava ódio e medo. Era como se ele finalmente percebesse que havia subestimado completamente minha capacidade de descobrir seus esquemas. Você não pode provar nada, ele disse, tentando soar confiante, mas sua voz estava claramente trêmula. Foi aí que eu sorri pela primeira vez naquela noite. Um sorriso frio, calculado, que demonstrava exatamente o quanto eu estava preparada para aquela conversa. Na verdade, André, eu posso provar tudo, absolutamente tudo. Me levantei calmamente e caminhei até a cozinha.
onde havia guardado a pasta com todas as evidências que havia coletado durante semanas. André me seguiu, visivelmente nervoso, como se pressentisse que algo terrível estava prestes a acontecer. Quando voltei para a sala carregando aquela pasta organizada, vi o exato momento em que André compreendeu a extensão do problema que enfrentava. Seus olhos se arregalaram, suas mãos começaram a tremer e ele pareceu envelhecer 10 anos em poucos segundos. Coloquei a pasta sobre a mesa de centro, bem na frente dele, e a abri devagar, revelando dezenas de documentos organizados em categorias distintas. Cópias dos empréstimos fraudulentos, fotografias dele com Janete, extratos bancários, protocolos da delegacia e dos bancos. Esta seção contém todas as evidências dos empréstimos que você fez em meu nome. Expliquei com voz professoral como se estivesse dando aula. Aqui estão as fotografias de você com Janete entrando e saindo do motel. E esta pasta tem prints de todas as conversas de WhatsApp entre vocês dois. André se aproximou da mesa com movimentos lentos, como se estivesse hipnotizado pela quantidade de evidências organizadas ali. Pegou algumas fotografias com mãos trêmulas e confirmou que eram realmente dele com Janete, em situações comprometedoras. Como você conseguiu as conversas do meu celular? Ele perguntou com voz quebrada. Você esqueceu o aparelho em casa no dia 20 de dezembro? Foram 8 horas muito produtivas para minha investigação. Respondi com satisfaction. André largou as fotografias como se fossem brasas ardentes e se afastou da mesa, claramente em pânico total. Começou a andar pela sala novamente, mas agora seus movimentos eram os de um animal acuado que não via escapatória. Patrícia, nós podemos resolver isso de uma forma civilizada. Ele tentou negociar, sua voz agora suplicante. Eu posso pagar os empréstimos, posso terminar tudo com Janete, posso... André, interrompi mais uma vez. Você realmente acha que depois de tudo que descobri, eu ainda teria interesse em continuar casada com você? Ele parou de andar e me encarou com desespero total nos olhos. Então o que você quer? Dinheiro? Posso arranjar uma forma de compensar você financeiramente? Podemos fazer um acordo? O que eu quero, respondi calmamente, é que você pare de fingir que pode controlar esta situação, porque você não pode. Foi nesse momento que André perdeu completamente o controle. Toda a frustração, o medo e a raiva que havia estado acumulando durante nossa conversa explodiram de uma vez. Ele veio na minha direção com o rosto vermelho de ódio. Sua vadia investigativa, ele gritou. Você não tinha o direito de mexer nas minhas coisas, de invadir minha privacidade. Quem você pensa que é para me investigar como se fosse uma criminosa? A ironia da situação era gritante. André estava me acusando de ser invasiva depois de ter roubado 89 mil reais de mim e me traído durante mais de um ano. Sua capacidade de distorcer a realidade chegava ao nível da insanidade. Eu sou sua esposa, respondi firmemente, ou pelo menos era até descobrir que você é um criminoso e um traidor. Criminoso? Eu não sou nenhum criminoso, ele gritou ainda mais alto. Eu sou um homem que estava tentando construir uma vida melhor. Você que é limitada demais para entender minhas ambições. André continuou gritando, acusando-me de ser controladora, ciumenta, pequena, sem visão de futuro. Era uma lista infinita de defeitos que ele estava inventando na hora para justificar seus próprios crimes, como se eu fosse culpada por ter sido roubada e traída. André, você está completamente fora de si. Tentei acalmá-lo, mas ele estava numa espiral de raiva incontrolável. Não, ele berrou, apontando o dedo na minha direção com agressividade. Eu estou farto de você, farto desta vida medíocre, farto de fingir que você é suficiente para mim. E foi aí que ele pronunciou as palavras que mudaram tudo para sempre. As palavras que ecoaram pela casa como um trovão ensurdecedor. Pegue suas coisas e vá embora. Quero começar 2026 sem você, sua inútil. O silêncio que se seguiu foi absoluto. André ficou parado ali, ofegante, com o rosto vermelho de raiva, como se tivesse acabado de vomitar todo o veneno que carregava dentro de si há meses. Eu permaneci sentada, olhando para ele com uma calma que nem eu mesma sabia que possuía. Durante alguns segundos intermináveis, nós nos encaramos em silêncio total. André esperando minha reação desesperada, minhas lágrimas, meus gritos de desespero,
Provavelmente imaginava que eu correria para o quarto fazer as malas chorando, implorar perdão, aceitar qualquer migalha de afeto que ele quisesse me dar. Mas eu não chorei, não gritei, não me desesperei. Em vez disso, respirei fundo, me levantei calmamente e caminhei até a gaveta onde guardava uma pasta adicional que havia preparado especificamente para esse momento. André me observou confuso, sem entender por que eu estava tão tranquila diante de sua explosão devastadora. Voltei para a sala carregando a segunda pasta e a coloquei na mesa ao lado da primeira. André olhou para os documentos com crescente preocupação, como se pressentisse que o pior ainda estava por vir. André, comecei com voz firme e controlada. Você tem razão sobre uma coisa. Eu vou embora mesmo. Ele piscou várias vezes, claramente confuso com minha reação inesperada. Mas antes de ir, preciso esclarecer algumas coisas com você, continuei, abrindo a segunda pasta. Estas são as cópias de todos os documentos que entreguei para a polícia quando registrei o boletim de ocorrência contra você por estelionato. O rosto de André ficou branco como papel. Esta é a cópia da ação judicial que meu advogado protocolou ontem para anular todos os empréstimos fraudulentos feitos em meu nome. E esta aqui é a documentação que comprova que esta casa está registrada exclusivamente no meu nome como herança paterna. André abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ah, e tem mais uma coisa, acrescentei tirando um papel oficial do fundo da pasta. Esta é a intimação judicial que você receberá amanhã de manhã. Você tem 72 horas para desocupar minha casa voluntariamente ou será removido compulsoriamente pela polícia. André agarrou o documento com mãos trêmulas e leu rapidamente, seus olhos se arregalando a cada linha. Patrícia, você não pode fazer isso comigo. Na verdade, posso sim. E já fiz. Respondi serenamente. Quem vai pegar as coisas e ir embora é você, André. E não para começar 2026 sem mim, para responder criminalmente pelos seus crimes. Naquele exato momento, a campainha da casa tocou. André olhou para os porta com pânico total, como se soubesse instintivamente que mais problemas estavam chegando. Deve ser a polícia, comentei casualmente, caminhando em direção à porta. Liguei para eles antes de você chegar em casa. Eles vêm recolher uma denúncia adicional e algumas evidências extras que consegui reunir hoje. Quando abri a porta, 2 policiais militares entraram educadamente na sala. André estava parado no meio da sala como uma estátua, ainda segurando a intimação judicial, completamente incapaz de processar a rapidez com que sua vida havia desmoronado. Senhora Patrícia? Perguntou o sargento mais velho. Somos os agentes que a senhora solicitou. Trouxemos os formulários para a denúncia complementar de ameaça e perturbação do sossego. André finalmente conseguiu encontrar sua voz. Ameaça? Eu não ameacei ninguém. O sargento olhou para ele com interesse profissional. O senhor é André Oliveira? Temos uma investigação em andamento sobre empréstimos fraudulentos em nome da senhora Patrícia. Precisamos que o senhor nos acompanhe para prestar alguns esclarecimentos. Foi nesse momento que André finalmente compreendeu a extensão total da situação. Ele não estava apenas perdendo a casa e a esposa. Estava enfrentando consequências criminais que poderiam resultar em prisão. Patrícia, pelo amor de Deus, pare com isso, ele implorou, sua voz agora quebrada e desesperada. Nós podemos conversar, resolver tudo de uma forma amigável. Não precisa envolver a polícia. André, respondi olhando nos olhos dele pela última vez. Você teve 8 anos para me tratar com respeito e honestidade. Escolheu me roubar, me trair e me humilhar. Agora vai enfrentar as consequências das suas escolhas. Enquanto os policiais faziam as anotações necessárias e explicavam os próximos procedimentos legais, André se deixou cair no sofá novamente, completamente derrotado. A arrogância e a agressividade haviam desaparecido, substituídas por um desespero infantil. Quando a polícia foi embora 1 hora depois, prometendo retornar no dia seguinte para mais investigações, André estava fazendo as malas no quarto. Eu podia ouvir gavetas sendo abertas e fechadas, roupas sendo jogadas rapidamente numa mala. Ele desceu carregando 2 malas e me encontrou na sala, organizando os documentos que os policiais haviam deixado. Parou na minha frente, claramente querendo dizer alguma coisa, mas sem coragem de falar.
Patrícia, ele finalmente murmurou. Eu sinto muito por tudo que aconteceu. Eu sei que estraguei tudo, mas... André, interrompi suavemente. Agora é tarde demais para pedidos de desculpa. Você fez suas escolhas. Agora precisa viver com as consequências. Ele acenou com a cabeça derrotado e caminhou em direção à porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Para onde eu vou agora? Perguntou com voz de criança perdida. Não é mais problema meu, respondi honestamente. Talvez Janete tenha alguma sugestão. André saiu de casa às 2h de uma quinta-feira chuvosa de dezembro, levando apenas 2 malas, e a certeza de que havia destruído completamente sua própria vida através de ganância, mentiras e traição. André saiu de casa às 2h de uma quinta-feira chuvosa de dezembro, levando apenas 2 malas e a certeza de que havia destruído completamente sua própria vida através de ganância, mentiras e traição. Fechei a porta, tranquei por dentro e finalmente permiti que as lágrimas viessem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de uma mulher que havia recuperado sua dignidade e seu futuro. Gente, quando comecei a contar essa história para vocês, eu disse que o que aconteceu 2 semanas atrás mudou completamente minha vida. Agora vocês sabem exatamente como isso aconteceu. Mas preciso contar para vocês o que rolou depois daquela noite, porque a história não acabou quando André saiu de casa com as malas na mão. Na manhã seguinte, por volta das 9h, a campainha tocou. Era um oficial de justiça entregando a intimação oficial que eu havia mencionado para André na noite anterior. Como ele já não estava mais em casa, o documento ficou comigo para ser entregue quando ele aparecesse para buscar o resto das suas coisas. Por volta do meio-dia, André ligou para meu celular. A voz dele estava completamente diferente da arrogância que demonstrava na noite anterior. Era um homem quebrado, desesperado, tentando negociar alguma forma de minimizar os danos que ele mesmo havia causado. Patrícia, por favor, me escuta. Eu sei que errei feio, mas não precisava envolver a polícia. Podemos resolver isso entre nós, como pessoas civilizadas. Ele implorava do outro lado da linha. Eu ouvi tudo o que ele tinha para dizer com paciência. André inventou uma história sobre estar arrependido, sobre querer pagar todos os empréstimos fraudulentos, sobre terminar definitivamente com Janete se eu desse uma segunda chance para nosso casamento. André, você teve 8 anos de chances para ser um marido honesto comigo. Agora é tarde demais, respondi calmamente. Patrícia, você não entende. Se isso chegar na empresa onde trabalho, vou perder meu emprego. E se eu perder o emprego, como vou pagar os empréstimos que você está cobrando? A lógica dele era simplesmente absurda. André estava preocupado com as consequências dos próprios crimes, como se eu fosse obrigada a proteger o criminoso que me roubou e me traiu durante anos. Isso não é mais problema meu, André. Você deveria ter pensado nisso antes de falsificar minha assinatura para roubar R$89 mil. Desliguei o telefone e bloqueei o número dele. Não tinha mais paciência para ouvir as lamentações de quem havia destruído minha confiança de forma tão cruel e calculada. Durante a tarde, recebi uma ligação inesperada. Era Janete, a amante do André, que havia conseguido meu número através de alguém. A voz dela estava nervosa, insegura, completamente diferente da mulher confiante que eu havia visto nas fotos saindo do motel. Patrícia, eu sei que você não tem motivo algum para falar comigo, mas preciso esclarecer algumas coisas, ela começou. Janete, não tenho interesse nenhum em conversar com você. Você sabia que André era casado quando começou a se relacionar com ele? Respondi friamente. Sim, eu sabia, mas ele me disse que o casamento de vocês estava acabado há anos, que vocês só moravam na mesma casa por conveniência. Ele disse que você estava sendo impossível, que não queria se separar por interesse financeiro. Mais uma vez, André havia distorcido completamente a realidade para justificar suas traições. Janete realmente acreditava que eu era a vilã da história, a esposa interesseira que não largava do pé de um homem que queria ser livre. Janete, André mentiu para você do mesmo jeito que mentiu para mim. A diferença é que ele roubou meu dinheiro para financiar os presentes que dava para você. Houve um silêncio longo do outro lado da linha.
Janete claramente não sabia sobre os empréstimos fraudulentos. André havia escondido essa parte da história até mesmo da amante. Como assim ele roubou seu dinheiro? Ela perguntou com voz trêmula. Expliquei resumidamente sobre os empréstimos feitos em meu nome, sobre como André havia usado documentos falsos para conseguir 89 mil reais que gastou com os luxos dela. Janete ficou em choque total. Patrícia, eu juro que não sabia de nada disso. Se eu soubesse que ele estava usando dinheiro roubado, jamais teria aceitado nenhum presente dele. Janete, isso também não é mais problema meu. Vocês dois criaram essa situação juntos. Agora terão que resolver as consequências juntos. Desliguei o telefone e bloqueei o número dela também. Não tinha energia emocional para lidar com os dramas de duas pessoas que haviam conspirado contra mim durante mais de um ano. Na sexta-feira, André apareceu em casa acompanhado de 2 amigos para buscar o resto das suas coisas. Ele estava visivelmente abatido, com olheiras profundas e roupas amarrotadas, como se não tivesse dormido direito desde que saiu de casa. Entreguei a intimação judicial para ele na presença dos amigos, que ficaram claramente constrangidos ao perceber que estavam ajudando alguém que estava sendo processado criminalmente. André leu o documento em silêncio e depois me olhou com uma expressão suplicante. Patrícia, você realmente vai seguir com isso até o final? Mesmo sabendo que pode me mandar para a cadeia? André, você falsificou minha assinatura, roubou 89 mil reais e me traiu durante mais de um ano. O que você esperava que acontecesse quando eu descobrisse? Um dos amigos dele, que eu conhecia vagamente das festas da empresa, murmurou algo sobre André ter se complicado sozinho. Era evidente que mesmo as pessoas próximas a ele percebiam a gravidade dos crimes que havia cometido. André recolheu suas coisas em silêncio, evitando meu olhar. Quando estava saindo, se virou pela última vez e tentou uma abordagem diferente. Patrícia, eu sei que você é uma pessoa boa, sempre foi. Por favor, pense na possibilidade de resolver isso sem destruir completamente minha vida. André, você destruiu sua própria vida com suas escolhas. Eu só estou protegendo a minha. Depois que ele foi embora, a casa ficou estranhamente silenciosa. Durante 8 anos, aquele espaço havia sido compartilhado com outra pessoa. Agora era completamente meu, sem mentiras, sem traições, sem a presença de alguém que me desrespeitava diariamente. Na semana seguinte, o processo criminal começou a andar rapidamente. Meu advogado, Dr. Marcos, me informou que André havia contratado um defensor e estava tentando negociar um acordo para evitar a prisão. Patrícia, ele está oferecendo pagar os empréstimos integralmente e ainda uma indenização por danos morais, em troca de você retirar a queixa criminal. Dr. Marcos me explicou. E o que você acha dessa proposta? Financeiramente seria vantajoso para você, mas criminalmente ele escaparia das consequências dos crimes que cometeu. A decisão é sua. Passei vários dias pensando sobre essa decisão. Por um lado, recuperar todo o dinheiro roubado resolveria meus problemas financeiros imediatamente. Por outro lado, deixar André escapar sem consequências criminais significaria que ele poderia fazer a mesma coisa com outras mulheres no futuro. Decidi não aceitar o acordo. André precisava responder criminalmente pelos seus atos. Não apenas pagar uma multa, como se fosse uma infração de trânsito. Crimes contra a confiança e a dignidade das pessoas não podem ser resolvidos apenas com dinheiro. O julgamento aconteceu 2 meses depois. André compareceu ao tribunal acompanhado de seu advogado, visivelmente nervoso e abatido. Durante o processo, tentou minimizar seus crimes, alegando que estava emprestando dinheiro em meu nome, com intenção de pagar posteriormente. O juiz não aceitou essa versão. Falsificar documentos e usar identidade alheia para obter empréstimos é crime de estelionato qualificado, independente da intenção alegada de pagamento posterior. André foi condenado a 3 anos de prisão em regime semiaberto, além de ter que pagar todos os empréstimos fraudulentos mais correção monetária e juros. A sentença também incluía uma indenização por danos morais no valor de 50 mil reais. Quando a sentença foi lida, André desabou a chorar no tribunal. Sua mãe, que estava presente na audiência, veio me procurar depois para implorar que eu perdoasse o filho dela.
Patrícia, o André sempre foi um bom menino. Só se envolveu com gente errada que influenciou ele a fazer essas besteiras. Por favor, tenha piedade dele. Entendi a dor de uma mãe vendo o filho enfrentar as consequências de crimes graves, mas não podia assumir responsabilidade pelas escolhas que André havia feito como homem adulto. Dona Maria, André não foi influenciado por ninguém. Ele planejou e executou esses crimes sozinho durante meses. Sinto muito, mas ele precisa assumir as consequências. Janete também tentou me procurar depois do julgamento. Ela havia terminado com André assim que descobriu sobre os empréstimos fraudulentos e, aparentemente, estava arrependida de ter se envolvido na situação toda. Patrícia, eu sei que não tenho moral para pedir nada, mas será que você pode me perdoar? Eu realmente não sabia que ele estava roubando você para me dar presentes. Janete, você sabia que ele era casado? Isso já era suficiente para não se envolver com ele. O resto são consequências das escolhas que vocês fizeram. Hoje, quase 4 meses depois daquela noite terrível de dezembro, minha vida está completamente diferente. André cumpre a pena em regime semiaberto, trabalhando durante o dia e dormindo na penitenciária. Janete foi transferida para outra cidade pela empresa onde trabalhava, para evitar constrangimentos profissionais. Eu voltei a morar sozinha na minha casa, que agora parece mais acolhedora e pacífica do que jamais foi durante meu casamento. Não existe mais tensão no ar, não existem mais mentiras sendo contadas, não existe mais a presença de alguém que me desrespeitava constantemente. Financeiramente, ainda estou resolvendo as questões dos empréstimos fraudulentos. Os bancos estão cancelando as dívidas gradualmente, conforme a documentação judicial vai sendo processada. André está pagando a indenização em parcelas descontadas do salário dele. Emocionalmente, estou descobrindo quem eu sou sem a influência negativa de um relacionamento tóxico. Durante anos, André me fez acreditar que eu era uma pessoa limitada, sem ambições, satisfeita com mediocridade. Agora percebo que ele projetava suas próprias limitações morais em mim. Voltei a sair com minhas amigas, a participar das reuniões de família que André sempre me desencorajava a frequentar, a fazer planos para o futuro que não dependem da aprovação de ninguém. Estou redescobrindo hobbies que havia abandonado, lugares que gostava de visitar, sonhos que havia engavetado. Na escola onde trabalho, meus colegas notaram a mudança positiva no meu comportamento. Estou mais animada, mais participativa nas reuniões pedagógicas, mais criativa nas aulas. Livrar-se de um relacionamento tóxico realmente libera uma energia que nem sabemos que estava sendo bloqueada. Algumas pessoas me perguntam se não sinto saudades do André, se não tenho pena dele cumprindo pena na prisão. A resposta é simples. Não sinto saudades do homem mentiroso, ladrão e traidor que ele se revelou ser. Talvez sinta saudades do homem que eu pensava que ele fosse, mas essa pessoa nunca existiu realmente. A lição mais importante que aprendi com toda essa experiência é que devemos confiar em nossos instintos quando alguma coisa parece errada num relacionamento. Durante anos, eu sabia que algo estava estranho com André, mas escolhi ignorar os sinais, porque era mais confortável acreditar nas mentiras dele. Mulheres, escutem o que estou falando. Quando um homem começa a mudar drasticamente seu comportamento, quando passa a esconder o celular, quando inventa desculpas cada vez mais elaboradas para suas ausências, quando demonstra frieza crescente em relação a vocês, prestem atenção nesses sinais. Não ignorem suas suspeitas por medo de parecerem paranoicas ou controladoras. Não aceitem ser chamadas de dramáticas quando questionam comportamentos suspeitos. Confiem na intuição feminina que raramente está errada sobre essas questões. E, principalmente, nunca permitam que ninguém as faça sentir que vocês merecem menos do que respeito, honestidade e fidelidade num relacionamento. Não importa quais sejam suas limitações pessoais ou profissionais, vocês merecem ser tratadas com dignidade. André tentou me convencer de que eu era uma pessoa inferior, que deveria ser grata por ter encontrado alguém disposto a tolerar minhas limitações. Essa é uma tática clássica de manipuladores. Diminuir a autoestima da parceira para que ela aceite qualquer tipo de tratamento. Se vocês estão passando por alguma situação similar à minha, quero que saibam que é possível se libertar
e reconstruir uma vida digna. Pode parecer assustador confrontar a realidade de um relacionamento tóxico, mas vocês são mais fortes e capazes do que imaginam. Procurem ajuda legal se necessário. Conversem com familiares e amigos de confiança. Não tenham vergonha de admitir que foram enganadas ou manipuladas. Isso não faz de vocês mulheres fracas ou ingênuas. Faz de vocês vítimas de pessoas sem caráter que se aproveitaram da confiança de vocês. O mais importante é nunca desistirem de vocês mesmas. Nunca aceitem viver uma vida onde são constantemente desrespeitadas, onde precisam fingir que está tudo bem, quando na verdade estão sendo destruídas por dentro. A liberdade que sinto hoje, morando sozinha na minha casa, sem precisar dar satisfações para ninguém sobre meus horários ou minhas escolhas, não tem preço. Posso assistir aos programas que quero na televisão, posso comer o que tenho vontade, posso sair e voltar quando quiser, sem medo de encontrar alguém me esperando para criar confusão. Descobri que a solidão escolhida é infinitamente melhor do que a companhia de alguém que nos faz sentir sozinhas mesmo estando acompanhadas. André fazia eu me sentir isolada e incompreendida dentro do meu próprio casamento. Agora, sozinha, me sinto completa e em paz comigo mesma. Claro que ainda tenho dias difíceis, momentos de tristeza pela forma como o meu casamento terminou, saudades da família que eu imaginava que tínhamos construído juntos. Mas esses sentimentos são muito mais fáceis de lidar do que a angústia constante de viver com alguém que não me respeitava. Estou fazendo terapia para processar todas as emoções relacionadas a essa experiência traumática. É importante cuidar da saúde mental depois de passar por relacionamentos abusivos, porque eles deixam marcas profundas que precisam ser tratadas adequadamente. Minha terapeuta me explicou que pessoas como André são manipuladores habituais, que escolhem vítimas especificamente por características como lealdade, generosidade e tendência a confiar nas pessoas. Ou seja, minhas qualidades positivas foram usadas contra mim. Isso me ajudou a entender que não fui burra ou ingênua por acreditar no André durante tanto tempo. Fui uma pessoa boa que confiou em alguém que não merecia minha confiança. A diferença é fundamental para o processo de cura emocional. Hoje, 4 meses depois, posso dizer com certeza que minha vida melhorou drasticamente depois que me livrei de André. Estou mais feliz, mais confiante, mais otimista sobre o futuro. Tenho planos que não dependem de mais ninguém, sonhos que posso perseguir no meu próprio ritmo. Se vocês chegaram até o final dessa história, espero que levem algumas lições importantes. Nunca ignorem seus instintos sobre relacionamentos. Sempre protejam seus documentos e informações financeiras. Nunca aceitem ser humilhadas ou desrespeitadas por ninguém. E, principalmente, lembrem-se de que vocês são mais fortes do que imaginam. Se eu conseguir investigar, reunir evidências, confrontar e derrotar um homem que estava me roubando e traindo há anos, vocês também conseguem enfrentar qualquer situação difícil que estejam vivendo. Não tenham medo de tomar decisões corajosas para proteger sua dignidade e seu futuro. Às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer por nós mesmas é nos afastarmos de pessoas que nos fazem mal, mesmo que essas pessoas sejam nossos maridos, nossos familiares ou nossos amigos. Por isso eu digo para vocês, nunca se sintam obrigadas a tolerar desrespeito em nome do amor. Amor verdadeiro inclui respeito, honestidade, fidelidade e consideração. Tudo que for menos do que isso não é amor. É conveniência disfarçada de relacionamento. Gente, foi muito importante para mim compartilhar essa história com vocês. Gravar esse vídeo não foi fácil. Me trouxe muitas lembranças dolorosas, mas senti que era necessário contar para outras mulheres que talvez estejam passando por situações similares. Se vocês gostaram dessa história de vingança e superação, por favor, se inscrevam aqui no canal Vingança do Dia. Tenho várias outras histórias reais para compartilhar com vocês. Histórias de pessoas que conseguiram se vingar de quem as prejudicou e reconstruir suas vidas. Deixem o like neste vídeo se acharam que a história da Patrícia foi inspiradora. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. O algoritmo do YouTube considera muitos likes para mostrar o vídeo para mais pessoas. E principalmente, comentem aí embaixo
O que vocês acharam da minha atitude? Acham que eu fiz certo em processar o André criminalmente? Vocês teriam feito a mesma coisa no meu lugar? Contem suas próprias experiências se sentirem vontade. Olhem também os outros vídeos do canal. Temos histórias incríveis de vingança e superação que vão surpreender vocês. Cada história é única, mas todas mostram como é possível dar a volta por cima quando somos desrespeitadas ou traídas. E se vocês quiserem ajudar o nosso trabalho aqui no canal, usem o Valeu Demais para fazer uma doação que ajude a cobrir os custos de produção dos vídeos. Gravar, editar e postar conteúdo diário dá muito trabalho e tem custos que vocês nem imaginam. Cada doação, por menor que seja, ajuda muito a manter o canal funcionando e me permite continuar trazendo essas histórias inspiradoras para vocês todos os dias. É uma forma de vocês retribuírem o conteúdo que recebem gratuitamente e ainda ajudarem outras pessoas a conhecerem essas histórias. Comentem aí de que cidade vocês são, se já passaram por situações similares à minha, se conhecem alguém que enfrentou problemas parecidos. Vamos criar uma comunidade de apoio onde possamos trocar experiências e nos ajudar mutuamente. Muito obrigada por terem assistido até o final. Espero que essa história sirva de inspiração para vocês nunca aceitarem ser desrespeitadas. Nos vemos no próximo vídeo do canal Vingança do Dia. E lembrem-se, vocês merecem muito mais do que pensam. Um beijo grande e não esqueçam, se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem. Até a próxima!